Olá pessoal, estamos de volta. Hoje eu quero chamar vocês para a gente pensar sobre a palavra de Deus, sobre as escrituras sagradas, a mensagem do Evangelho. É verdade que todas as vezes que eu venho até aqui falar com vocês, eu chamo vocês para a gente refletir sobre a palavra de Deus. Mas deixa eu explicar melhor o que eu estou querendo dizer para hoje, né? Nós hoje vamos refletir sobre o porquê dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, o que a palavra de Deus é, o que ela representa para nós e quais as implicações para a nossa vida. Isso é um assunto muito vasto que daria um estudo, né? Mas eu vou tentar resumir nesses três principais aspectos para que vocês entendam melhor. Bom, nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus pela sua majestade, pela pureza do seu conteúdo, pela harmonia de todas as suas partes, pelo propósito do seu conjunto, que é dar glória a Deus, né? Isso nós vemos lá no Catecismo Maior de Westminster. E é claro que tudo isso não seria nada sem o convencimento do Espírito Santo, né? Ao lermos a palavra de Deus, ela não produziria nenhum efeito em nós se o Espírito Santo não operasse. Ele é o único capaz de convencer a pessoa, né, do que ela leu. Por isso nós cremos na infalibilidade de que a palavra de Deus, de que a Bíblia, as Escrituras Sagradas é a palavra de Deus, porque o Espírito Santo nos convence disso. E isso se faz parte da nossa história, é a nossa história, é a nossa vida, é a nossa experiência com um Deus tão pessoal, né? Muitas pessoas falam, fala que é a palavra de Deus, e aí se aproveita disso para manipular as pessoas. É simples, só é pegar a palavra de Deus, ler, e aí você não vai ser enganado, não vai se deixar levar por nenhum vento, né? Então, pelo testemunho da igreja ao longo da história, isso nos anseia, nos incita a crer nessa palavra, como sendo a palavra de Deus. Bom, se eu leio a Bíblia e sei que o Espírito Santo, né, que pode convencer, então eu vou ler a Bíblia e pedir ao Espírito Santo que me revele, que me mostre a palavra de Deus. E aí eu não vou ficar à mercê de falsos mestres, de falsos profetas, de charlatões da fé, né? De falsos apóstolos. No Salmo 12, versículo 6, o salmista Davi diz que as promessas do Senhor merecem confiança. Elas são como a prata pura, refinada 7 vezes no fogo. E aí, quando você experimenta isso, quando você lê e medita nessa palavra, e o Espírito Santo atua na sua vida e transforma os seus pensamentos, as suas atitudes, e você tem essa experiência pessoal, não resta mais nada a não se render e crer que essa realmente é a palavra de Deus. Em João 16, 13 e 14, Jesus diz o seguinte: porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Aí Jesus está falando do Espírito, né? Do Espírito Santo, esse que convence através da palavra de Deus. O segundo tópico é o que a palavra de Deus é e o que representa para nós. Bom, a palavra de Deus, a gente acredita que são livros, né? A Bíblia são livros inspirados por Deus
e nós usamos ele como regra de fé e de prática. Nós tentamos tomar a Bíblia como guia, como referência. É por isso que quando nós somos confrontados a vários temas atuais, né, da política, da ciência, enfim, que rebate ao que diz a Bíblia, a gente não abraça essa bandeira, porque a gente crê que a Bíblia é a nossa única fonte, a única regra de fé e prática. E a gente tenta viver um estilo de vida onde passamos pelo crivo da palavra de Deus todas as coisas, né? Então, a Bíblia ela é completa, ela nos dá orientação para tudo. É curioso que a Bíblia fala em Provérbios para que o preguiçoso observe o trabalho das formigas, né? A Bíblia diz, vai ter com as formigas ao preguiçoso. Então, é só um exemplo para você ver como a Bíblia trata de todos os assuntos. 2 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo diz, pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E é verdade, né? Toda a escritura, toda ela condena o erro, ela ensina a verdade, ela corrige as nossas falhas e ensina a maneira certa de viver. Deus nos criou e nos deu esse manual, né? Se a gente vive ou age fora desse padrão, não tem como dar certo. O último tópico, quais as implicações disso para a nossa vida? Quais as implicações de acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, que as Sagradas Escrituras é a palavra de Deus? Bom, ao ler e meditar na palavra de Deus, nós conhecemos quem é Deus e ficamos sabendo o que Ele quer de nós, né? Sabemos para onde estamos indo, nós adquirimos sabedoria, temos sucesso, vivemos em paz, com pureza, somos obedientes a Deus, decidimos viver alegres, nós crescemos na fé, nós encontramos livramentos para as nossas vidas, né? E distinguimos o bem do mal, o certo do errado, como diz o Salmo 119, né? Você veja que tudo que falamos nos referimos a algum versículo da Bíblia, porque a todo momento tudo que pensamos, o que falamos vem à nossa mente, trechos da palavra de Deus, né? Isso só prova que realmente ela é a palavra de Deus. E só uma questão de referência, né? Então, quando a gente lê um trecho da Bíblia e a gente fala capítulo tal, livro tal, versículo tal, é uma questão de referência para que você que está nos ouvindo entenda, saiba de onde a gente tirou aquilo. Não foi da nossa cabeça, né? Não foi de um filósofo tal, foi da Bíblia, da palavra de Deus. E é só coisa boa, né? Só coisa boa que acontece quando a gente segue a Bíblia, quando a gente entende que é a palavra de Deus e que Ele só quer o melhor para nós, porque Ele é um Deus de amor, né? Quando conhecemos a Deus, seguimos e prosseguimos em conhecê-lo, não há como a nossa vida tome outro rumo, a não ser o da adoração a Deus, porque a gente lê e medita nessa palavra, a gente passa a conhecer esse Deus e ter um relacionamento tão pessoal com Ele que no final a gente diz, pronto, eu me rendo e vou adorá-lo, vou agradecer em troca, em retribuição de tudo isso que Ele fez por mim, de tudo isso que Ele faz por mim. Eu só posso adorá-lo, só posso ser grato a Ele, né? Eu tenho aqui o Salmo 1,
Eu tenho o Salmo 128, são dois salmos maravilhosos, eu queria ler para vocês, né? O Salmo 1, versículo 1 ao 3, diz o seguinte: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Aí olha o que acontece com essas pessoas. Versículo 3. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Por quê? Primeiro, elas não se deixam levar pelos conselhos dos maus, né? Ela não se junta com aquelas pessoas que querem só zombar do que é sagrado, né? Depois ela medita na lei do Senhor, né? Na palavra de Deus, nas sagradas escrituras, de dia e de noite. Ela não só lê, ela medita, né? Ela lê uma vez, ela pensa sobre aquilo que ela lê uma segunda vez, e aquela palavra vai entrando no coração, e o Espírito Santo vai fazendo o convencimento. E aí essa pessoa, tudo que ela faz dá certo. Não tem outro caminho para isso, né? O Salmo 128 também é um salmo belíssimo, que diz o seguinte: Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Viver de acordo com a vontade de Deus é viver de acordo com a palavra de Deus, porque a vontade de Deus está expressa na palavra de Deus, ou seja, na Bíblia. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Que do monte de Sião o Senhor te abençoe. Que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. É um salmo maravilhoso que tem promessas de Deus maravilhosas, né? Para as pessoas que fazem a vontade de Deus, que vivem de acordo com a vontade de Deus, que vivem de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Então, queridos, tem muita gente que não crê na Bíblia por N motivos. Tem gente que crê na Bíblia parcialmente, né? O que é conveniente para ela. Tem gente que crê na Bíblia, mas parece que não crê, porque as suas práticas dizem o contrário, né? Então, quando a gente realmente crer na Bíblia, né, que é a palavra de Deus para nós meditamos nela, isso traz transformação para a nossa vida. Nossa mente é renovada, transformada e não é amoldada por esse sistema. Nós temos o trabalho de pensar, né? Tudo que chega para nós, a gente pensa, diz, bom, mas a Bíblia diz o contrário disso, né? A Bíblia diz que é para eu olhar a formiga trabalhar. Olha como as formigas trabalham. Então eu tenho que seguir o exemplo das formigas e não ser preguiçoso. É isso que a gente faz, né? A Bíblia diz em Gênesis que Deus, pela palavra, criou o homem e todas as coisas. Aí vem a ciência e diz que não, que tudo veio através de uma grande explosão, né? Aí depois vem o darwinismo com a teoria da evolução, depois vem o neodarwinismo, ou seja, a ciência está em constante mudança, em constante transformação, né? Eu quero deixar claro que nós não somos contra a ciência, tá? Até porque nós acreditamos que toda sabedoria, toda boa dádiva provém de Deus. Mas entre a Bíblia e a ciência, eu fico com a Bíblia, porque a ciência muda e a Bíblia não muda não,
né? A gente pode ver aí o que aconteceu nesses últimos meses. A ciência disse, disse, voltou atrás, mudou de opinião, e a Bíblia não. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é aquilo ali, sempre foi. Deus, ele é o único que garante a sua palavra. Eu posso falar hoje uma coisa para você e amanhã não cumprir, mas Deus não. Ele é o único que garante o que fala, garante a sua palavra, né? Salmo 34, versículo 8, o salmista diz assim, ó: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Então eu quero desafiar você a confiar em Deus, a confiar na sua palavra, a crer que a Bíblia é a palavra de Deus. E a própria Bíblia fala: provai e vede, faça prova. Faça prova. Pegue a Bíblia, comece a ler a Bíblia, peça ao Espírito Santo que te revele, peça ao Espírito Santo que faça você entender e entre nessa e veja que Deus é bom, né? Que Ele é digno de confiança e que nós somos bem-aventurados quando confiamos nele. E para finalizar, eu quero trazer o Salmo 19, os versículos 7, 8, 9 e 10, que também foi escrito pelo rei Davi, esse salmo, né? Como o rei Davi amava a lei do Senhor. Talvez seja por isso que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus, né? Porque ele amava a lei do Senhor, ele amava meditar na lei do Senhor. E o Salmo 19, versículos 7 e 10, diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. E eu finalizo com esse salmo. E quero dizer para você que prove e veja que o Senhor é bom, tá certo? E até a próxima, se Deus quiser.